Olá, Carlos, obrigado por teres aceitado este meu convite. Olá, Ricardo, muito obrigado pelo convite. Carlos, esta é a 10ª conversa no âmbito dos Pés Libertatis e de conversas que surgem e que são divulgadas através do Mais Liberdade. Não sei se já ouviste falar, portanto, o Instituto... Acho que já ouvi qualquer coisa sobre isso. Acho que Já ouviste, já. Então daqui a um bocadinho já vamos aí, por ver se sabes algo mais sobre isso. Mas antes disso, uma coisa que eu te queria perguntar é como é que alguém, tu tens um cariz muito académico, és economista, professor universitário, já doutorado em economia, e como é que um académico em Portugal se lembra de se meter ativamente nestas coisas de promover e defender a liberdade? Isto foi algum vírus que te deu em algum sítio para onde andar? Eu vou começar por contrariar essa premissa de que eu sou um académico. Eu mal sou um aprendiz de académico, quanto mais académico. Acho que diria muito mal dos académicos se eu fosse considerado um académico. Efetivamente acabei o meu doutoramento há pouco tempo, mas grande parte da minha vida profissional foi fora da academia. Eu trabalhei muito tempo em consultoria, foi a minha principal atividade, e mesmo nesse tempo em que trabalhava em consultoria, mais ligado às telecomunicações, mais à estratégia e ao marketing, mesmo nesse tempo em que eu trabalhava, eu já escrevia bastante sobre política, sobre liberalismo, escrevia em blogs, escrevia um livro também, portanto, essa parte da minha vida nunca me deixou basicamente desde que eu estava na universidade. Claro, fui mudando um bocadinho aquilo, evoluindo no meu pensamento em diferentes direções, mas sempre estive muito envolvido na defesa do liberalismo e da liberdade e por aí. Mas quando voltei para o país, é que, de facto, poderei dizer que me tornei num aprendiz de académico. Eu não sou necessariamente um grande académico, gosto muito de dar aulas, acabei agora o doutoramento, mas para ser académico é preciso um bocadinho mais do que isso. Eu não sou ainda um académico, nem tenho feito grande aposta nessa carreira, mas depois quando voltei é que me pude também envolver mais ativamente neste tipo de coisa, na divulgação do liberalismo, depois da iniciativa liberal, agora no Instituto. E isso, de certa forma, até tem mais a ver com uma potencial carreira como académico do que a minha carreira anterior nas empresas, ainda para mais fora do país. Estive a trabalhar muito longe daqui, não só não vivia em Portugal, como grande parte do meu trabalho até era nos países menos desenvolvidos, no hemisfério sul, portanto estava mesmo muito longe. Cheguei a trabalhar nas Filipinas, portanto mais longe do que isso é muito complicado. Carlos, mas isto era uma brincadeira com um certo sentido, ou seja, não é muito normal em Portugal, ou não era, eu quero acreditar que não era, cada vez vai ser mais, que as pessoas pensem muito no liberalismo e no passado pouco pensavam, e onde é que foi, a minha pergunta era um bocadinho, quando é que foi que tu sentiste que o ter um país mais liberal era importante? Isso foi uma boa pergunta. Eu, como muitas pessoas na universidade, era politicamente relativamente indeciso, pelo menos quando entrei na universidade. Se calhar no ensino secundário era como a grande parte dos jovens daquela idade, estava tendencialmente mais encostado à esquerda. Os meus pais sempre votaram no PSD. Eu não era politicamente muito apostado nessa altura do ensino secundário, mas se calhar tendencialmente um pouco mais à esquerda. Depois, aprendendo economia também ajuda a definir-se um bocadinho, e depois comecei a ler alguns dos autores liberais, li tudo, portanto li autores liberais, li muitos autores de esquerda. Na universidade tinha muito tempo, não tinha necessariamente uma grande vida social, portanto tinha muito tempo para ler, e li autores de várias áreas políticas, e comecei-me a interessar bastante pelo liberalismo. E depois também conheci os blogs, e a forma como eu conheci os blogs tem
tem alguma piada, tem uma história muito interessante. Eu gostava muito de viajar, ainda gosto, ainda é dos meus maiores prazeres. A certa altura fui trabalhar para a Índia, para uma empresa que prestava serviços a empresas europeias e precisavam de alguém que falasse português, inglês, e então contrataram-me basicamente pela capacidade de falar português e inglês. E estava lá a trabalhar, tínhamos imenso trabalho, até que um dia sai na capa de um jornal, de um tabloide inglês qualquer, que uma empresa indiana andava a vender dados. E nessa altura as empresas europeias cortaram completamente os contratos com as empresas indianas, incluindo aquela em que eu estava. Eu deixei de ter alguma coisa para fazer, estive ali semanas sem fazer absolutamente nada, porque não havia trabalho. E então, nessa altura, eu comecei a ler um blog, na altura de uns tipos desconhecidos, estamos a falar em 2005, portanto há 16 anos, que era o blog do Gato Fedorento. E os autores desse blog meteram-se, a certa altura, numa polémica com um blog que penso eu que era o Ocidental, chamava-se o Ocidental, que juntava muitas pessoas de direita, e na altura havia alguma disciplina, portanto, quando se metia com discussão, fazia-se o link para o artigo, que aquilo fazia parte, e eu depois fui ler o Ocidental, acabei a ler Blasfémias e o Insurgente e por aí fora, e decidi abrir o meu próprio blog para vi tantos artigos interessantes para começar a fazer uma coleção de artigos interessantes. Só que depois disso comecei a escrever também, comecei a estruturar o meu pensamento, a participar em discussões, algo que também faz com que seja justo o pensamento, e pronto, foi basicamente essa a história da minha entrada neste tipo de pensamento, foi um bocadinho isso, já vinha lendo, portanto já me considerava liberal nessa altura, mas nunca tinha pensado em escrever sobre isso ou de certa forma tornar-me proativamente num defensor deste tipo de ideias. Estava preocupado com os meus estudos, com a minha carreira profissional futura, não me preocupava muito com isso, mas depois comecei a escrever um bocadinho do nada e pronto, e depois tudo o que se me seguiu é o que se sabe, é o que se conhece mais ou menos. Carlos, antes de continuar no que seguir, não resisto aqui a uma... Estavas a falar que trabalhaste numa empresa indiana que vendia dados e depois, entretanto... Não, a minha empresa não vendia dados, não. A certa altura houve uma notícia de que uma empresa indiana tinha vendido dados, uns funcionários de uma empresa indiana tinham vendido dados e aquilo atingiu todas as empresas indianas que prestavam serviços a empresas europeias, deixaram todas de comprar esse tipo de serviços. Se calhar foi isso que levou que algumas entidades em Portugal, em vez de os vender, os ofereçam mais facilmente. Se calhar para não também correr esses riscos. não é necessariamente a Índia, mas sim. Olha, mas continuando o fio condutor da nossa conversa, como é que... E aí tem um bocadinho com a minha pergunta o original. Ou seja, tu, apesar de tudo, e dizendo tu até com uma certa humildade, se calhar demais, que ainda és um protótipo de académico, mas se calhar a caminhar para seres um académico à séria, não é muito normal, ou pelo menos em Portugal não é muito, que alguém com o teu perfil acabe num partido político tomando durante um período da vida do mesmo um papel muitíssimo relevante e que na altura em que ele de certa forma até se afirma em Portugal. Como é que isso acontece? Como é que tu passas dos blogs, do pensamento, obviamente de quereres ter uma voz na promoção das ideias liberais, mas estás à frente de um partido político? Assim, temos que pensar também a fase de vida em que a iniciativa liberal estava quando eu assumi a presidência do partido. Portanto, eu não fui convidado para um partido que já estava no Parlamento e que tivesse uma série de coisas. Acho que isso não teria acontecido. Acho que se a iniciativa liberal estivesse noutra fase da sua vida, provavelmente não teria sido eu a pessoa que se teriam lembrado para presidir ao partido. O partido tinha acabado de aparecer poucos meses antes, tinha tido uma pequena crise interna, daquelas crises que acontecem quando os partidos ainda são
novos, não tinham necessariamente muitos recursos, nem sequer muitos membros. Quer dizer, eu quando fui eleito, eleito num congresso em que todos os membros podiam ir, portanto qualquer membro do partido poderia ir, não foi por delegados, e vieram 100 pessoas. Quer dizer, era basicamente o partido, era aquilo. E nessa fase de afirmação, ainda com poucos recursos, precisavam possivelmente de alguém que, aceitasse o desafio e, fosse capaz de dar ali um rumo ideológico ou algo desse género. Eu, como já falava sobre o liberalismo há algum tempo, lembraram-se que eu podia ser a pessoa certa para isso, e foi aí que eu fui parar a um partido político, mas temos que ver que aquilo que a Iniciativa Liberal era em outubro de 2018, quando eu me tornei presidente de um partido, é muito diferente daquilo que era um ano depois. Um ano depois já era um partido representado na Assembleia da República, e eu diria que aí é que era um partido mesmo na definição que nós normalmente temos em relação aos partidos, que é um grupo que tem uma série de recursos e militantes e uma máquina que aspira a ter posições de poder em vários órgãos. Quando eu entrei, não era necessariamente assim, não havia grandes expectativas que o partido tivesse grandes hipóteses de, num ano, chegar a ter representação na Assembleia da República, ou agora estar a pensar em ter vereadores e deputados municipais. Não havia muito essa perspectiva. E a minha entrada teve um bocadinho a ver com isso. Tanto naquele ano, o partido foi, em parte, um think tank, até porque não havia muitos recursos financeiros para ser muito mais do que isso. Foi em parte um think tank, ou seja, houve um grande esforço de pensar em ideias, de desenvolver essas ideias, divulgar essas ideias mais do que outra coisa qualquer. Eu lembro-me, pouco antes das eleições legislativas, o Marcos Mendes disse qualquer coisa que na altura me ficou na cabeça, porque era esse o meu objetivo, que é: toda a gente conhece sobre a Iniciativa Liberal, toda a gente conhece as suas ideias, mas ninguém conhece o seu líder. Normalmente num partido, principalmente dos partidos atuais, é mais ou menos o oposto. Toda a gente conhece os líderes, mas se me perguntarmos, digam 4 ou 5 ideias do PSD para o país, ninguém sabe. 4 ou 5 ideias do CDS para o país, ninguém sabe. Toda a gente conhece os líderes, não conhece as ideias. E então foi um animal um bocadinho diferente daquele para o qual eu entrei. Portanto, a definição que as pessoas têm de partido na sua cabeça, se calhar não correspondia à Iniciativa Liberal quando eu entrei lá. Inevitavelmente vai-se tornar um bocadinho mais dentro daquilo que é essa definição, mas eu acho que se as coisas tivessem ido noutro caminho e a Iniciativa Liberal tivesse atingido o mesmo objetivo e hoje ficassem sem presidente, acho que dificilmente se lembrariam de mim para ocupar essa posição. Carlos, e agora saindo um bocadinho da Iniciativa Liberal, mas tu falavas que no início, quando começaste, era mais um think tank, e hoje é um partido, e ainda bem que a sociedade precisa de partidos diversos, e é assim seguramente que o país pode ser melhor no futuro, com diversidade de opiniões e de ideias e de debate. Mas não era muito aí que eu queria passar agora precisamente para o verdadeiro think tank, ou seja, o mais liberdade. Não é? Como é que até por aquilo que tu disseste antes, não é difícil de depreender que é aquilo que efetivamente te faz feliz e que tu achas que onde podes se calhar ter um papel muito mais relevante. Como é que nasce mais liberdade? O mais liberdade, temos de pensar quando é que isto nasceu. Na minha cabeça nasceu para há 10 anos. Era uma coisa que eu já pensava que o país precisava, mas para fazer e tanto precisava que uma das coisas que eu tenho notado nestes meses, desde que foi lançado, é que havia muitas organizações internacionais, muitos eventos, muitas coisas que se podiam fazer, que estavam à espera que uma organização como o Instituto Mais Liberdade existisse. E quando passou a existir, caíram sobre nós um conjunto de oportunidades que poderiam ter caído numa organização que fosse constituída antes. Em Espanha, como o Instituto Mais
liberdade, existem 5 ou 6. Nem vou falar dos Estados Unidos ou do Reino Unido, onde existem dezenas. Mas era preciso uma organização deste género, eu já identificava isso há alguns anos. Não foi possível até agora, porque uma organização deste tipo exige uma quantidade de recursos, tanto de pessoas como financeiros, que não teria sido possível angariar antes, não era possível. Aliás, eu até achava bastante difícil fazê-lo nesta altura. Felizmente acabou por ser possível, porque criou-se uma certa onda também pelo sucesso que o partido teve. Criou-se uma certa onda, uma certa vontade de que existisse algo deste género, e depois a ideia apareceu inicialmente numa conversa que eu tive com o engenheiro Carlos Moreira da Silva e com o Gonçalo, uma conversa informal que era suposto ser sobre outros assuntos quaisquer, e acabou por ir nesta direção. E eu nessa altura já estava quase certo que iria sair do país, tinha uma proposta de trabalho para ir para fora, e já estava mais ou menos acordado para sair do país. E depois falámos sobre esta possibilidade, e apareceu esta hipótese, e eu acho que isto é extraordinariamente útil. Era algo que o país precisava há muito, muito tempo, que já estava na minha cabeça há 10 anos que devia ser feito. Nunca achei que houvesse a possibilidade de juntar todas as pessoas e recursos que um projeto deste tipo precisa. Felizmente foi possível, e hoje o mais difícil até para nós é corresponder a todas as expectativas de todas as pessoas que quiseram fazer parte disso. É uma grande responsabilidade que recai sobre os nossos ombros, estar à altura das expectativas que todas as pessoas colocaram nesta organização. Mas pronto, temos trabalhado nisso com muita ajuda, muitos voluntários. Hoje temos, sabe, perto de 100 voluntários ativos, e mais de 200 pessoas que se ofereceram, e eu peço já desculpa às pessoas que virem isto e que se tenham oferecido, que nós não nos conseguimos organizar ainda para aproveitar essa vontade de voluntariado que muitas pessoas têm, a vontade de ajudar que muitas pessoas têm. Neste momento está muito do nosso lado essa carga de responsabilidade, porque há muitas pessoas com vontade de ajudar, de fazer coisas, e nós estamos a tentar estar à altura e organizar coisas para que todos possam contribuir. Carlos, há bocadinho falavas que ainda que antes não era o tempo, não era possível, e que mesmo agora tinhas algumas dúvidas. Eu falo por mim, para mim foi uma surpresa a adesão com Mais Liberdade teve. Fiquei felicíssimo, e foi para mim uma surpresa. Nunca pensei que fosse tão grande. O que é que mais te surpreendeu? O que é que mais te surpreendeu, e não só nessa adesão, como nestes primeiros 4 meses de vida, daquilo que tem acontecido e das pessoas que têm vindo de alguma forma, até desses voluntários todos que tu falaste, que têm vindo a oferecerem-se para ajudar? Eu começo por dizer que eu acho que o Instituto teria sido necessário há 20 anos ou há 30 anos. Acho que devia ter existido nessa altura. Acho que hoje o país seria diferente se o Instituto, em vez de ter começado em 2021, tivesse começado em 95. Acho que teria sido muito útil ter algo deste género há muitos anos. Aquilo que me surpreendeu verdadeiramente foi a brutal adesão, no princípio, em termos de número de membros. Eu só consigo dizer isto em privado, não deixarei isto em público. O objetivo que nós tínhamos para o número de membros em 2021 é embaraçoso comparado com aquilo que acabou por ser, é verdadeiramente embaraçoso, nem me arrisco a dizer isto. Nós obviamente fizemos um plano, um orçamento e uma série de objetivos, e na parte dos membros tínhamos um objetivo que, ao lado dos perto de 6 mil membros que temos hoje, é bastante embaraçoso, porque não existe sequer esta tradição de participação em organizações deste género. Em Portugal não tem. Nós temos certamente mais membros do que todas as organizações deste género juntas. Pá, não tenho aqui os dados à minha frente, mas não é muito difícil fazer isso. Temos mais membros do que alguns clubes de primeira divisão têm sócios pagantes. Portanto, estamos a falar de uma coisa que existe há 4 meses e que já atingiu este tipo de dimensão.
para mim essa foi a grande surpresa, o número de voluntários, de pessoas que efetivamente querem ajudar. Nós hoje recebemos projetos diariamente, ainda somos uma porta aberta a projetos, portanto temos uma plataforma que tem uma porta aberta a pessoas que tenham boas ideias, e hoje temos que as filtrar e deixar às vezes boas ideias de fora, ou porque não temos recursos, ou porque exigiriam demasiada coordenação da nossa parte que nós não conseguimos. Então tentamos, dentro dos possíveis, selecionar aqueles projetos que são bons e não trazem uma carga adicional operacional ao Instituto. Temos imensos voluntários, como eu dizia há pouco, que gostaríamos de aproveitar um bocadinho melhor, de lhes corresponder à vontade de ajudar e que não conseguimos. Portanto, tudo isto, a adesão, para mim, surpreendeu-me bastante. Eu pensava que o take-up iria ser um bocadinho mais longo, mas não, o que revela também que as pessoas têm vontade de ajudar a divulgar este tipo de ideias, que partilham estas ideias, que partilham estes valores, que há muitas pessoas que partilham estes valores e que têm vontade de ajudar, o que foi ótimo, mas que também nos traz uma grande responsabilidade. Carlos, e desses voluntários que tu falas, a mim é sempre aquilo que mais me interessa. Eu quando às vezes falo em público, digo assim, já não falo muito para aqueles que são da minha idade, ou seja, acho que já não mudamos, aqueles que são da minha idade já pensam o que pensam e, portanto, já é mais uma conversa de cafés entre todos, em que no fim ficamos contentes porque dissemos umas coisas. Gosto de falar é para os jovens, porque ainda têm aquela ingenuidade de acreditar que eles são capazes de tornar este um país melhor. O que é que tu tens sentido nesses voluntários, principalmente dos jovens? Porque é que eles vêm para o Instituto? E o que é que tu vês, o que é que eles transmitem, o que é que eles querem, o que é que eles procuram? A adesão de jovens foi também por si mesma surpreendente. Que nós tínhamos, obviamente, um projeto de trabalho nas universidades, e pensávamos que o primeiro passo desse projeto seria o recrutamento, chegar até eles, explicar o que era um instituto e tentar atrair jovens para constituir equipas e fazer algum trabalho nas universidades. Mas surpreendentemente, acabou por ser um bocadinho ao contrário. Tivemos muitos voluntários das universidades e agora o nosso trabalho é mais estruturar a forma como eles podem colaborar e muita gente com muita vontade. Claro que nesta parte também se nota um bocadinho a forma como demasiadas universidades estão politizadas. Há universidades onde nós temos imensos voluntários, há universidades em que temos menos voluntários e são exatamente aquelas em que esperamos ter menos voluntários, mas também há universidades em que se nota que os miúdos têm medo de estar dentro daquelas escolas e a defender este tipo de ideias, porque têm medo de ser prejudicados, de que os professores saibam, que não sei o quê. E isso para mim, eu já sabia que haveria alguma reação desse tipo, não esperava que fosse tão má, não esperava que aquilo que já se vê em algumas franjas nos Estados Unidos estivesse a chegar aqui. E é ultra minoritário, portanto não tivemos nenhum tipo de problema até agora, mas sente-se no discurso dos mais jovens que de facto em certos sítios defender ideias que são ideias da democracia liberal, defender a economia de mercado, concordo-se ou não, é uma das ideias que não que é genericamente aceito nas sociedades desenvolvidas. Até se pode não concordar, mas é uma ideia aceite nas sociedades desenvolvidas e que acham que defender isso pode lhes trazer algumas consequências negativas. Foi esse o meu principal desapontamento. Em relação, mas há imenso trabalho, há imensa energia dessa malta para fazer coisas, para publicar. Nós tivemos o primeiro concurso de ensaios, estávamos um bocadinho expectantes para perceber se ia ter receptividade ou não. Recebemos à volta de 50 ensaios, que é um trabalho que aquilo ainda exige algum trabalho, não é? Exige algum trabalho de pensar, de ler e por aí fora. E tivemos 50 ensaios de universidades diferentes. Aliás, nos 4 primeiros
Nós tivemos um aluno da Universidade do Porto, da Faculdade de Letras, outro aluno do Esqueté, da Nova, de Coimbra, portanto, bastante diversificado. Há muita energia, muita vontade de participar e acho que os jovens serão o nosso grande ativo. Carlos, estavas a falar assim, eu separamos a minha opinião e é por isso que eu fico muito contente com a existência de mais liberdade e gostaria imenso que em Portugal aparecessem muitos mais liberdades. Ou seja, com cada um com o seu posicionamento, mas todos no fundo lutando pelas ideias, pela liberdade. Assim, que acho que é o mais importante, é lutar pela liberdade, porque ela é aquilo que está montante de tudo. Se não tivermos liberdade, dificilmente temos, seja o que for. E também quanto mais liberdade tiver sucesso, mais serão os jovens que menos medo terão para expressar as suas ideias. E, portanto, menos se sentirão sozinhos e nós sabemos que isto é quando as pessoas tendem para o bem e para o mal, quando sentem que as suas ideias são partilhadas por outras, também ganham mais força e mais vontade de continuar a fazê-lo. E, Carlos, como é que tens sentido uma coisa muito interessante, que é os vídeos, os podcasts que Mais Liberdade tem tido, que tu tens obviamente já dados da receptividade que eles têm, qual é que tem sido o feedback? Aqui nós temos dois tipos de conteúdos. Os conteúdos que dizem respeito a assuntos do momento, como muitos quadros de Mais Factos, os vídeos dos eventos, que são conteúdos para serem consumidos no momento, e esses normalmente têm um grande impacto. O nosso evento de lançamento teve no pico 2.000 pessoas a ver ao mesmo tempo. Não me lembro de haver um evento político ou evento de certa forma de uma organização deste género, evento político ou qualquer coisa online naquela altura da pandemia, que tenha tido 2.000 pessoas ao mesmo tempo a ver. Portanto, foi um grande impacto. Depois tivemos o evento sobre a corrupção no dia a seguir à sentença ou à sentença instrutória de José Sócrates, que não só teve perto de 1.000 pessoas a ver ao mesmo tempo, como depois teve reflexo nas televisões, foi falado, penso na RTP, na TVI, etc. E depois temos os quadros de Mais Factos, que também são muitas vezes são sobre temas do momento e que têm um grande impacto imediato, e esses têm um grande impacto imediato, muitas visualizações, mas ficam no imediato. E depois há um conjunto de conteúdos que nós sabemos que o impacto imediato não é tão grande, mas que são conteúdos intemporais que as pessoas vão consumindo ao longo do tempo. Sei lá, todos os vídeos sobre os principais autores liberais, todos os vídeos de literacia económica que vamos colocando, que no imediato não têm aquele impacto das dezenas de milhares de visualizações imediatamente, mas que é trabalho que fica e que vai consumindo e que cria e que depois eu vejo que o consumo é mais ou menos contínuo. Nós publicamos um conjunto de vídeos sobre autores liberais, sobre o Locke, por exemplo, e vamos verificando que há pessoas que depois partilham passado um mês ou partilham passado de algum tempo, porque vai-se reciclando, como não morre no momento, como são coisas intemporais, e isso para nós também é muito importante. É muito importante que esse tipo de coisas existam para que as pessoas possam consumir. Depois temos a biblioteca, que foi o grande êxito de lançamento que nós tivemos. Foi basicamente um projeto de catalogação de livros gratuitos que existem sobre estes temas, e juntou-se ali mais de 300, estão ali concentrados na mesma biblioteca. Vamos com mais de 20.000 downloads, é uma coisa mais ou menos constante, vê-se que as pessoas acabam e vão à biblioteca e procuram outro e vão buscar outro. Portanto, nesse aspecto tem sido um grande sucesso. Claro, nós queremos sempre mais e estamos sempre a falar como é que podemos produzir mais conteúdos, que conteúdos é que serão úteis, que conteúdos é que as pessoas irão procurar, que conteúdos é que corresponderão às ideias que nós queremos divulgar, porque as pessoas consomem conteúdos de forma diferente. Há pessoas que gostam de ler, há pessoas que preferem ouvir, há pessoas que preferem ver. E nós temos, para os mesmos conteúdos,
ser capaz de os apresentar em diferentes plataformas para as pessoas que têm diferentes formas de consumir esses conteúdos. Por isso é que abrimos o canal de podcast, foi um imenso sucesso no lançamento. Hoje tentamos manter aquilo um bocadinho mais vivo, tínhamos muitos mais conteúdos no lançamento do que temos agora, mas tentamos manter aquilo relativamente vivo, sempre com conteúdos novos todas as semanas. Porque há pessoas que preferem assim, que vão ao ginásio, vão caminhar e em vez de ler, preferem estar a ouvir, ou em vez de ver o vídeo nas redes sociais, preferem, enquanto caminham, enquanto fazem exercício, ouvir aquilo. E nós temos que ser capazes de facilitar a vida às pessoas. As pessoas querem consumir conteúdo interessante, desde que seja no formato que elas gostam. Carlos, e uma coisa que eu tenho muita curiosidade é como é que tem sido a ida às escolas, principalmente dos mais novos? Qual é que é a reação? A ida às escolas tem um desafio muito particular. Estamos a falar de alunos pré-universitários que já cresceram num ambiente diferente daquele que tanto eu como tu crescemos, que é um ambiente de muito do consumo de conteúdo rápido. Portanto, se calhar já não tem a capacidade de prestar atenção que se tinha há 20 anos, e já há 20 anos não era assim tão grande quanto isso para miúdos de 15 ou 16 anos. Temos que ser claros, não é? Nós já não tínhamos isso e crescemos com 2 canais ou 4 canais. Agora imaginemos pessoas que crescem já com acesso a milhares de horas, milhões de horas de conteúdos produzidos todos os dias e que veem tweets uma velocidade tremenda e estão sempre a alimentar-se de conteúdo. E o grande desafio para nós é apresentar as coisas, nomeadamente no programa de literacia económica e financeira que nós temos, apresentar as coisas de forma a que pessoas habituadas a consumir conteúdos assim consigam manter-se atentas. E pronto, começamos agora o projeto, já tiramos algumas lições das primeiras aulas em relação ao que temos que alterar e definitivamente temos que ir na direção dos temas que os jovens mais gostam, temos que os manter engajados com aquilo que estamos a tentar ensinar, a mensagem que estamos a tentar passar. Tem desafios muito, muito, muito particulares que já sabíamos que existiam, outros sabíamos que existíamos, mas apercebemos que eram ainda maiores do que pensávamos, e estamos a alterar também a abordagem para garantir que interessamos, porque essas são as principais pessoas. Acho que tanto na parte da literacia económica como na parte da passagem dos valores das democracias liberais, acho que é a geração que nós temos que preparar para isso. Carlos, se tu pensares que estás daqui a 10 anos e olhavas para trás, o que é que te faria feliz em relação à concretização dos objetivos do Mais Liberdade? Em que é que gostarias que ele fosse importante para um país que desejavas que fosse possível? O que é que eu quero que aconteça daqui a 10 anos, que o Instituto ajude? Eu acho que é importante, numa altura em que se vê um bocadinho por toda a Europa, por todo o mundo, o emergir de adversários das democracias liberais, tanto à direita como à esquerda. Nós temos que pensar, as democracias liberais, a economia de mercado foram os 2 grandes fatores de desenvolvimento nos países desenvolvidos desde a Segunda Guerra Mundial. Foram os 2 principais fatores de desenvolvimento político e económico desta zona do mundo. Acho que provavelmente hoje aquilo que chamamos mundo desenvolvido foi precisamente todos os países que adotaram a economia como modelo político. Isto congelou aqui um bocadinho, foi só comigo? Não, congelou aqui uns segundinhos, mas já estamos okay. Outra vez. Mas estavam-me a ouvir ou foi só... Foi mesmo uns segundinhos. Ok. Portanto, todos os países que hoje chamamos de desenvolvidos são países que adotaram a economia de mercado e a democracia
liberal como sistema político. E eu acho que é algo que vale a pena defender e aprofundar. São duas coisas que valem muito a pena desenvolver e aprofundar, e os adversários estão a aparecer um pouco por todo lado, estão a aparecer, já existiam alguns, estão a aparecer outros em Portugal também, e é algo que vale a pena defender. Eu gostaria que daqui a 10 anos esses adversários das democracias liberais e da economia de mercado não tivessem tido sucesso. Obviamente que dentro desta grande área política continua a haver divergências, discussão e por aí, mas que esses adversários não tenham tido sucesso, e que o Instituto, pelo seu trabalho com as novas gerações, pelo seu trabalho com a população em geral, tenha tido um papel importante aí. Carlos, chegamos ao fim. Muito obrigado. Também eu espero que tu espero aquilo que tu esperas, que efetivamente o Instituto e outros fóruns de variadíssimos tipos consigam fazer com que Portugal, não é que Portugal seja um país liberal, que seja mais liberal, que seja cada vez mais liberal, em que todos valorizem a liberdade e que acreditem que se não formos livres, dificilmente somos seja lá o que for. Carlos, muito obrigado. Boa sorte para o Instituto. E vamos muito obrigado, Ricardo, e já agora muito obrigado também pelo teu trabalho como voluntário do Instituto Mais Liberdade e pela esta série de entrevistas. Tem sido bastante interessante, com pessoas que nos têm ajudado. Acho que boa parte delas estão mais ou menos envolvidas no Instituto. Muito obrigado também pela tua ajuda. Muito obrigado, Carlos. Um abraço. Um abraço.